falo nem nada, né, rapaziada? E aí, clubizada, tranquilão? Espero que sim. Chegamos para mais uma edição da nossa resenha da tarde, nosso papo reto, verdade na lata. Todo mundo aqui já sabe, vídeos da tarde é mais ou menos por aí. Verdade na lata, papo reto e é mais um desses aí. Só que hoje todo mundo já sabe qual o assunto que está em pauta, o que está viralizando, o que está bombando, o que seria inevitável de não falar nesse vídeo da tarde, na nossa resenha, nosso papo reto. Já quero logo de antemão estar dizendo o seguinte: independente se você concorde comigo ou não, independente da sua opinião, gostaria demais que vocês participassem nos comentários. Comentem, concordo, não concordo, Franklin, nada a ver com o que você falou, tá fazendo uma leitura idiota, ou pelo amor de Deus, não concordo, ou concordo. Coloca nos comentários tudo aquilo que vocês acharem do que vai ser comentado aqui, combinado? Caso vocês concordem, ou mesmo que não concordem, se vocês gostarem aqui da nossa tese, do nosso papo reto, se inscreve no canal para dar aquela moral, coloca aí seu dedinho na palavra inscrever-se, clica aí na palavra inscrever-se, se inscreve no canal, aciona o botãozinho das notificações, clica em todas e dá aquela moral para esse negrão que vos fala. Rapaziada, o negócio é o seguinte, o papo é realmente sobre o Rogério Ceni. E eu tenho algo muito chato para poder comentar com vocês. Eu acho, meu achismo, eu acho que nós perderemos amanhã. Ué, Franklin, tá maluco? Você que é um cara tão otimista, que vive falando que o Flamengo vai ganhar sempre, se vai jogar contra o Liverpool, contra o Manchester, contra o Real Madrid, contra o PSG, você sempre tá falando que o Flamengo vai ganhar. Pois é, sou realmente muito otimista, muito perseverante. Eu, por exemplo, em todos os bolões do WhatsApp eu coloquei Flamengo 2-1, Flamengo 2, Atlético Mineiro 1. Mas por que eu estou falando que o Flamengo vai perder amanhã? Com o coração, o Flamengo vai ganhar. Na razão, o Flamengo vai perder. Bom, eu acho, é o meu achismo. Quem lembra aqui? Último jogo da era Domenech. O que aconteceu? Flamengo e Atlético Mineiro, 4-0 para os caras, e nós fomos limados, execrados, esculachados, e o Domi demitido. Por quê? Tudo bem, tomamos 2 goleadas, as entrevistas dele, ele falava, botava em cash, que os jogadores estavam com a parte física ruim, que ele gostaria de reforços, gostaria também de poder tentar trabalhar com a base, e quando começou a mexer com os medalhões, falando que ganhamos na sorte, isso, aquilo, os jogadores fizeram o quê? Dormiram em campo, desistiram de jogar. Todo mundo viu aqui Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo apático, tipo um Vitinho na vida, onde o Diego Alves e o Felipe Luiz briga, discute, vambora, vamos correr, aonde ele não tá nem aí, onde o Bruno Henrique tá jogando nada. E o que tá acontecendo? Algo de estranho. E o que acontece? Amanhã teremos a volta de Pires da Mota, talvez. Agora, certo mesmo, a gente sabe que teremos a volta de Arrascaeta e o Isla, de repente, quem sabe, talvez, o Isla de titular. Talvez porque o Mateuzinho vem jogando bem e para muitos ele tem que ser o titular. Mas na minha concepção, o Rogério vende Isla e o Arrascaeta. Nada mais natural. E acredita-se que o Flamengo vai jogar melhor. Acredito que sim, mas não para ganhar o jogo. O Rogério Ceni não tem comando mais com esse grupo. O Rogério Ceni perdeu o grupo. O Rogério Ceni não tem respaldo algum da diretoria, não tem respaldo, não tem confiança, não tem moral. Inclusive dizem que é ele para um lado e os jogadores, direção para o outro, que é um cara super calado, super apático. Como assim? Você é o treinador do Clube de Regatas do Flamengo e tá vendo essa divisão. Pessoas dizem sim, pessoas influentes inclusive, de dentro do clube, diz que ele anda apático, que ele tá triste e tal. Eu vou dizer com muita tristeza, infelizmente, eu acho que o Flamengo amanhã perde para derrubarem o Rogério Ceni. E detalhe, de goleada. Vocês concordam comigo? Coloca nos comentários, não concordam comigo?
Coloca nos comentários também. O cenário hoje do Flamengo, na minha concepção, é bem parecido com aquele cenário do Domi lá atrás. Bem parecido. O Rogério Ceni também, em suas entrevistas, ele fala algumas coisas hoje que deixa chateado alguns atletas do Flamengo. Bruno Henrique, Gabigol, o Pedro. E tão de biquinho. O Pedro joga daquele jeito? Seja sincero. O Pedro joga daquele jeito? Será que o Pedro não está fazendo corpo mole por causa do Rogério Ceni? Será que o Bruno Henrique não esteja fazendo corpo mole por causa do Rogério Ceni? Não é possível. O time está mal, está apático, perdendo o gol e está tudo certo. Pedro, que era calado, falando aos quatro ventos, jogando caneleira, discutindo. Vitinho a mesma coisa, falando palavrão. E aí? Cara, o que a gente sabe é o seguinte, que agora a casa caiu de vez. Ontem tiveram, por exemplo, 3 reuniões lá no Clube de Regatas do Flamengo. Uma reunião com jogadores entre eles. Outra reunião dos jogadores com o Rogério Ceni. E a tal reunião tão esperada do Conselho. Para decidir se fica, se sai, se fica, quem vem, quem sai, quem não vem. Não tem grana. Como demitir? O assunto era esse, demissão ou permanência. Mas demitir o Rogério Ceni e trazer quem, por exemplo? Quem que vocês trariam? Com qual condições? Qual seria esse treinador salvador da pátria que vai vir, vai ter vestiário, vai ter respaldo da diretoria? Porque o treinador que vem vai cobrar por reforços. O Rogério Ceni, por exemplo, cobrou quando chegou desde janeiro. Já estamos em julho. Não chegou ninguém. Pelo contrário, só saiu. Vieram Rodrigo Muniz, que ele pediu, tá arrebentando, mas vai embora. O Yuri César, muito bom jogador, veio, negociaram. Veio o Bruno Viana, que ele não pediu. Veio o Clebinho, o Ronaldo, Hugo Moura. E aí, são reforços para ele disputar tudo que tem para disputar? Temos realmente 2 times? Bom, treinador, diretoria não estão se bicando. Ele realmente é respaldo totalmente zero. Treinador e boa parte da torcida é #ForaCeni. E lá no Flamengo hoje, ele, Rogério Ceni, é 90% fora Ceni. Mas e aí, quem trazer? Como? De onde? Com qual grana? Qual é o treinador salvador da pátria? Coloca nos comentários que eu preciso saber. Renato Gaúcho, metade quer, metade não quer. E aí? E para piorar tudo, hoje no Portal GE, por intermédio do jornalista Caê Mota, ele largou o aço, soltou a braba com uma matéria que diz lá muitas coisas que eu venho falando aqui, ó, que o Rogério Ceni não tem respaldo há muito tempo, que a diretoria não tá nem aí, que ele pediu reforços, ele não tem reforços, que ele foi obrigado a falar para a imprensa, porque com os jogadores não está tendo diálogo, os jogadores e ele não estão se bicando. Olha, e há muito tempo ninguém no Flamengo, ninguém dá o respaldo para ele. Ele estaria sem comando. E, inclusive, lá nesse mesmo GE, na matéria do Caio Mota, está dizendo que ele pediu em uma ocasião, e todo mundo vai lembrar aqui, treinamentos de uma maneira integral, porque o Flamengo precisava de treinamento. Todo mundo vai para a internet, vai para as lives, vai para os seus grupos de WhatsApp dizer que o Flamengo está mal treinado, precisa de treino, e ele pediu treinamento integral. O que os jogadores fizeram? Disseram que não. Foram até na fisiologia, foram lá no doutor Márcio Tanuri, foram no Landim, para poder debater. Vem cá, por que a gente precisa treinar integralmente? O que está acontecendo? Estamos mal? Não jogamos bem? Aí disseram que não. Aí ele voltou a pedir de novo treinamentos em 2 turnos. Primeiro de manhã e depois à tarde. Os caras contestaram de novo. Vem cá. Aí foram para ele. Vem cá. Tá faltando o quê? Qualidade técnica? É a nossa parte física? A gente não tá querendo treinar desse jeito não. E não treinaram. E sabe o que a fisiologia fez? Sabe o que os departamentos fizeram? Sabe o que a diretoria fez? Compraram a briga do treinador. Aí como treinador, como que você ficaria numa situação como essa aqui? Eu tô vendo a matéria do G aqui, a matéria é gigantesca. Eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, vocês clicam lá e dá uma lida. Eu, no lugar do Rogério Ceni, já tinha saído há muito, mas muito tempo. Se ele mexe, ele tá errado. Se não mexe, tá errado. Se ganha, tá errado. Se perde, tá errado. Se os caras erram individualmente, ele tá errado.
Frank, mas você tá falando que ele é muito bom treinador? Ele é gigante pro Flamengo? Nada disso. Eu pontuo todos os erros dele. Quando ele mexe errado, a falta de leitura de jogo, mas ele não tá errado sozinho. Cadê o gerente de futebol que foi demitido, Paulo Pelaipe? Por fax, mensagem, WhatsApp? Por mensagem de fumaça de índio? E cadê? Não contrataram ninguém? Quem agora que é o cara do vestiário? Quem que tá fazendo essa imediação jogador, treinador? Quem que tá remediando isso tudo? Cadê o nosso gerente de futebol? É o Marcos Braz que tá apagando o incêndio? É o Landim? Eu vejo essa rapaziada aparecer quando tem 100 jogos de um, 200 jogos de outro, rapaziada. Só para vocês terem uma ideia, hoje no Flamengo tem amigos trabalhando lá, tem parentes trabalhando lá, inclusive foram demitidos médicos maravilhosos, um monte de profissionais maravilhosos da época do Jorge Jesus, e inclusive hoje tem amigos dos amigos, tem parentes, inclusive tem um preparador físico lá, que todo mundo aqui sabe que ele era personal trainer individual dos atletas, inclusive do Diego Ribas. Trata-se do Rafael Vinick. E aí, foi a diretoria que quis? Foi a diretoria que foi atrás porque era um bom... Pô, gente, pelo amor de Deus, só cego que não vê. Coloca nos comentários pra gente poder resenhar bastante. Vou dar coraçãozinho em todas as mensagens, vou comentar com vocês. E aí? Não sou passapanista, não passo pano nele, pra ele, nem pra ninguém. Nem pra jogador, nem pra diretor, nem pra ninguém. Ele erra nas substituições, ele erra muito na leitura de jogo, mas não tá errado sozinho. Pra mim, maior parcela de culpa, diretoria. Segunda maior parcela de culpa, os atletas. E terceiro, ele. É mais ou menos por aí. Tem muita coisa errada. E na minha concepção, o Flamengo perde pro Atlético Mineiro para derrubarem o Rogério Ceni. Tomara que eu esteja errado, porque eu nunca vou querer isso daí. Eu quero demais que o Flamengo ganhe tudo com o Rogério Ceni ou sem o Rogério Ceni. Quer tirar o Rogério Ceni? Que o Flamengo ganhe e nos bastidores, no sapatinho, ó, vamos botar fulano e bote outro. Mas que o Flamengo ganhe a partida contra o Atlético Mineiro e coloque outro. Mas a minha intuição tem alguma coisa me dizendo que os caras vão fritar. Os caras vão boicotar o Rogério Ceni, igual o Cruzeiro fez com ele. O time do Cruzeiro preferiu botar o Rogério Ceni para fora, colocando o Cruzeiro na segunda divisão. Isso pode acontecer com o Flamengo, não segunda divisão, mas perdendo o jogo para fritar o cara. Porque se ele perder amanhã, quem sustenta ele? Quem banca ele? Bom, tomara que eu esteja errado. Rapaziada, muito obrigado a todos que me assistiram até aqui. Mais uma explanação do nosso Verdade na Lata, nosso papo reto, nossa resenha da tarde. Comenta aqui, concorda? Não concorda? Ah, Franklin, pelo amor de Deus, tu tá falando não tem nada a ver. Bom, é o meu sentimento de torcedor, a minha opinião, o que eu acho. Gostaria de saber o que vocês acham também. Com todo respeito, sem xingamento, sem palavrão, a gente vai desenrolando aqui. Saudações, tamo junto, é nóis! E daqui a pouco, logo em breve, estaremos de volta com mais um vídeo aqui do nosso Clube do Fla. Valeu!